Gênesis 15, nos versículos de 1 a 6. Gênesis 15, versículos de 1 a 6. E a palavra de Deus fala assim: Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Eu lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Este não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que fará será gerado por você. Esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: Assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua santa palavra, Pai. Palavra essa que nos transforma, que nos molda, que nos modifica a imagem do teu Filho amado Jesus, o varão perfeito. Nós te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações através da sua palavra, Deus. Que possamos sair daqui transformados, Senhor, por ela. Fala, Senhor, através do teu servo, Senhor, e apesar do teu servo, Deus. Que possamos sair daqui transformados pela sua palavra, que é viva e eficaz e transforma todo homem. Nós te pedimos, Senhor, por essa manhã, Deus. Continua falando aos nossos corações, para a tua honra e glória. É em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Você crê em Deus? Uma pergunta simples, né? Mas você realmente crê em Deus? Você crê nas promessas de Deus? E se Deus lhe dissesse quando você tinha uns 20 anos que você seria pai de uma grande nação? Ou, a menos que você seria pai. E se passasse, depois daquilo que Deus falou para você, 40 anos, você continuaria crendo em Deus e nas promessas dele? Eu estou falando da gente. Você continuaria crendo que Deus é poderoso para fazer e para cumprir as suas promessas? Você continuaria crendo nas promessas de Deus? Nós sabemos que nós não merecemos nada diante de Deus. Que nós não exigimos nada diante de Deus, diferentemente de alguns que acham que pode determinar para Deus algo. Mas o fato é que, e se Ele prometeu algo para você? E se passasse 40 anos e ainda você não viu a promessa cumprida? Imagine que agora você tem 60 anos. E a promessa está lá. Você vai ser pai. E nesse meio tempo você descobre que, além de ter passado 40 anos e você já tem 60 anos, a sua esposa é infértil. Você continuaria crendo que Deus irá cumprir a promessa na sua vida? É algo da gente se pensar. Ainda mais no mundo imediatista, onde tudo precisa ser para ontem.
será que continuaríamos crendo que Deus é poderoso? Será que continuaríamos crendo que Deus pode fazer aquilo que Ele prometeu fazer? Será que continuaríamos crendo nas promessas de Deus? O que você faria? Continuaria crendo? E é isso que está acontecendo, meus irmãos, com Abraão. Depois que Deus o chamou lá nas terras de Ur, que ele prometeu que dele faria uma grande nação, e depois, vários anos depois, ele disse que a sua posteridade seria tão numerosa quanto o pó da terra. Mas agora, depois de tanto tempo que Deus chamou, mais ou menos 40 anos depois, nenhum descendente tinha aparecido. Nenhum. Mas ele seria pai de uma grande nação. Mas até agora, nenhum descendente havia aparecido. Pense na cabeça de Abrão todo esse tempo. E além disso, ia ter que peregrinar, saiu da sua terra, saiu da casa dos seus pais e estava peregrinando nesse meio tempo. Não estava parado esperando uma bênção chegar. Estava andando, rodeando, acabou de ter uma guerra. Como ele seria pai de uma grande nação sem nenhum descendente? E agora, novamente no texto que nós lemos, Deus confirma a sua promessa, a promessa de descendentes. O que você faria no lugar de Abraão? Mais uma vez, Deus está prometendo. Quando que vai chegar essa bênção? Só estou ouvindo promessas. E até agora, nenhuma se cumpriu aqui. O que você faria no lugar de Abraão? Você creria? Vamos ao texto para ver o que Abraão e por que Abraão é considerado o pai da fé. Versículos 1. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. O capítulo começa dizendo: depois desses acontecimentos. A pergunta é: quais acontecimentos são esses? Quais acontecimentos que o autor de Gênesis está falando? O que ocorreram no capítulo 14. Ou seja, uma grande guerra, uma guerra onde lutavam 4 reis contra 5 reis, que eram, de alguma forma, vassalos desses 4 reis. Eram submissos a esses 4 reis. Os 4 reis saíram vitoriosos da guerra que eles travaram. E, além de sair vitoriosos, eles pegaram, como era de costume, todos os bens de Sodoma e Gomorra, que eram 2 nações que guerreavam contra esses 4 reis, todo o mantimento, e, além disso, se apossaram de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e também levaram seus bens e partiram de volta para suas nações. Nesse meio tempo, Abrão descobriu, levaram essa mensagem para ele, que o seu sobrinho tinha sido sequestrado. Levaram Ló, e agora Abrão faz o quê? Junta 318 homens, nascidos em sua casa, e perseguiu esses 4 reis até Dan, uma outra nação. E derrotou esses 4 reis com 318 homens. Depois que ele derrotou, ele levou todos os bens e também o seu sobrinho Ló, e os bens dele, e ainda as mulheres e todo o povo que tinha sido capturado.
Quando Abrão estava voltando, estava regressando, depois de derrotar esses 4 reis, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é considerado o Vale do Rei. E com ele estava também Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. O que Abrão fez? Ele, de alguma forma, deu o dízimo de tudo aquilo que ele havia ganhado com a guerra. Deu o dízimo ali para Melquisedeque, sabendo que a guerra não tinha sido ganha pelas suas forças em si, mas pela força do Senhor. Ele só devolveu do muito daquilo que Deus lhe deu. Mas é interessante que o rei de Sodoma disse para ele: pode ficar com os bens, eu só quero o povo de volta. E o que Abraão respondeu para ele? Não, você pode ficar com tudo. Você não vai dizer que você enriqueceu Abrão. E ele devolveu tudo aquilo que ele tinha conquistado na guerra. Não ficou com nada. Apenas aqueles que estavam seguindo, se quisessem alguma coisa, poderiam levar. E agora começa o capítulo 15. Depois desses acontecimentos todos do capítulo 14. E a palavra do Senhor veio a Abrão. E a primeira coisa que Deus disse para ele é: não tenha medo. Para Abrão. Não tenha medo, Abrão. Não tenha medo. E a pergunta é: medo de quê? Se Abrão saiu vitorioso da guerra, o que ele estava com medo? Provavelmente, podemos pressupor aqui que Abrão estava com medo da represália que esses reis poderiam fazer agora, depois de ter sido derrotados em combate. Mesmo depois de uma grande vitória, ele teve medo. E Deus, sabendo disso, falou para ele: não tenha medo, Abrão. E o porquê que ele não deveria ter medo? Porque eu sou o seu escudo. Olha que lindo, Deus fala para ele. Não tenha medo. Eu sou o seu escudo. E aqui a metáfora é mostrando Deus como alguém que protege os seus. Que protege os seus. É um trocadilho com entregou. E pressupõe que o Senhor está confirmando a bênção que Melquisedeque entregou a ele no capítulo 14. Ninguém irá te ferir, Abrão, pois eu sou o seu escudo. Eu sou o seu escudo. E muitas vezes nós somos assim também, não é mesmo? Mesmo depois de vitórias, mesmo depois de bênçãos sobre as nossas vidas, nós duvidamos, nós tememos, nós ficamos com medo. E Deus diz: eu sou o seu escudo. O que nós estamos temendo? Se Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos, é o nosso escudo. O que tememos? Ninguém irá te ferir, Abrão. Eu sou o seu escudo. E além disso, eu lhe darei uma grande recompensa. Você pode não ter recebido recompensa nenhuma pela batalha. Recompensa essa que lhe era merecida. Porém, eu lhe darei uma grande recompensa.
o galardão de Abrão, pelo serviço fiel que ele fez, é muito maior do que o espólio mesquinho que o rei de Sodoma poderia ter oferecido para ele. E no caso ofereceu. Somente Deus poderia galardoar Abraão com aquilo que ele realmente queria, a sua descendência. Uma descendência que seria inumerável e uma terra que outros possuíam agora. Mas Abraão, ouvindo isso, como era humano, se queixa para Deus. De alguma forma, traz um questionamento a respeito da palavra de Deus, da promessa de Deus sobre a recompensa. Porque aquilo que Abraão queria não eram os espólios da guerra, era outra coisa. E Abraão respondeu: Senhor Deus, o que me darás se eu ainda continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. É o Eliezer de Damasco. E Abraão continuou: Tu não me deste descendência. Que recompensa é essa? Tu não me deste descendência ainda. Um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro, porque eu não tenho descendência. Mas eu queria que a gente só analisasse como Abraão começou essa queixa. Ele diz algo que é para a gente pensar. Ele fala: Senhor Deus. Ele começa com essa palavra, com essa expressão, Senhor Deus. Em sua queixa, Abraão não comprometeu o seu papel, que era de servo, diante de Deus. Ele sabia que Deus era o Senhor e ele era o servo. Ele não chegou para Deus como Senhor, mas ele se achegou a Deus na sua queixa como um servo. Ele sabia que Deus continuaria sendo o Senhor e continuava, mesmo não tendo descendência. O questionamento era: você está dizendo que eu vou receber uma grande recompensa. Você já disse que eu serei pai de uma grande nação. Você anunciou que eu seria, que a minha descendência seria tão numerosa quanto o pó da terra. Senhor Deus, o meu Senhor, eu sei que tu és o meu Senhor e eu sou o teu servo. Diante das tuas promessas, eu ainda não tenho descendentes. O que me darás se eu continuo ainda sem filhos? Se depois de tantos anos de ter saído da minha terra, da minha parentela, nessa peregrinação na terra, eu continuo sem filhos. E não ter filhos nessa época, meus irmãos, também era como serviço, como um sinal de castigo de Deus. Pense, aquele que abençoaria a todos se achava muitas vezes castigado por Deus, porque até agora não tinha filhos. E Abraão diz: Tu não me deste descendência. Tanto que aquele que herdará o que possuo é o Damasceno Eliezer. Um servo nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Não aquele que nasceu de mim, mas um servo que nasceu na minha casa. Olha a idade que eu tenho. Não sou mais propício para ser pai, muito menos a minha esposa. Na cultura de Abraão, meus irmãos, um homem sem filhos podia, de alguma forma, adotar alguém para ser uma espécie de guardião e herdeiro da sua propriedade. E como com a compensação pelo cumprimento pessoal dos deveres
de um filho, agora ele seria um filho. Mas se, de alguma forma, um filho nascesse daquele senhor, aquele homem que tinha sido adotado como filho continuaria sendo servo, e aquele que daria seria o filho dele. Era assim que era feito naquela época. Meus irmãos, nós precisamos aprender aqui com Abraão. O quê? A sermos sinceros e transparentes diante de Deus. Expressando nossos sentimentos e dialogando com Deus. Lembrando que nós somos servos e Ele, o Senhor, é claro. Mas colocando para fora nossos sentimentos. Deus, Ele aguenta. Podem ter certeza que Deus aguenta aquilo que nós estamos passando. As nossas angústias, os nossos sofrimentos, os nossos sentimentos diante de Deus. Quão melhor nós seríamos se nós tivéssemos esse tempo com o nosso Pai, não é mesmo? Se nós desabafássemos com Ele, colocássemos as cargas diante daquele que pode e carregou as nossas cargas. Deus nos concede essa liberdade. Com toda a reverência, é claro que nós devemos ter, sabendo que estamos diante do Senhor dos senhores e nós sendo servos. Mas precisamos falar com o nosso Deus, como um filho se abre com o pai. Abraão abriu seu coração dizendo que na sua percepção, diante de tantas dificuldades, via que o seu descendente, o único descendente possível, era Eliezer, que havia nascido na sua casa. Então Deus, perceba que Deus ele não repreende Abraão. Ele responde. Então, após ouvir essa queixa de Abraão, Deus fala e diz: esse, Eliezer, não será o seu herdeiro. Não será esse o seu herdeiro. Não, Abraão. Você pode não ter acreditado em mim até agora. Pode não ter acreditado e ter escolhido um servo como seu herdeiro. Mas este não será o seu herdeiro. Você pode ter planejado, você pode já ter se adiantado, mas esse não será o seu herdeiro. Conforme eu havia prometido para você, pelo contrário, aquele que será gerado por você será o seu herdeiro. Se Abraão não tinha entendido ainda, Deus deixa claro, virá de você o seu descendente. O filho da promessa virá de você. A ideia aqui das tuas entranhas. Virá das suas entranhas. E com isso, agora, se resolve essa dúvida de Abraão. A questão que vai surgir mais para frente é se esse descendente virá também de Sara. Isso nós veremos um pouco mais para frente. Abraão sabe que virá dele agora. Mas ele ainda não entendeu que realmente virá de Sara. Sarai, até agora. Capítulos 16 e 17, nós veremos isso. Era noite, meus irmãos. Abraão estava na sua tenda. E Deus agora, diante da sua queixa, ele diz: vai lá para fora. Vamos lá para fora. Está vendo o céu estrelado? Olhe o céu e conte as estrelas, se assim você conseguir contar as estrelas. Assim será a sua posteridade.
O sinal de Deus, o céu estrelado, não provou nada, de alguma forma. Não havia uma espécie de sinal ali, mas serviu como uma palavra visível de Deus, como um ponto focal da promessa. Algo parecido com aquilo que nós fazemos com a ceia do Senhor e com o batismo, com os sacramentos, no caso. A palavra visível ali. O que Deus estava dizendo a Abraão e a nós também, é que a confiança deve ser posta apenas nele, em Deus, na sua promessa e na sua palavra. O objetivo era claramente destacar a confiança, a crença na sua palavra divina, na promessa de Deus, que é uma promessa confiável, porque Deus não mente. Por isso, mesmo Deus levou Abraão para fora da tenda e pediu que contasse as estrelas do céu. Aquela mesma quantidade, impossível de ser contada, seria a sua descendência, de tão numerosa que seria. E a pergunta que fica, meus irmãos, depois desse versículo 5, é qual será a reação de Abraão? Depois de mais uma confirmação de Deus. Como ele irá responder a isso? Será que Abraão irá crer? Será que ele irá confiar, mesmo depois de tantos anos? E olha o que o versículo 6 nos fala. Abraão creu. Abraão creu no Senhor. Meus irmãos, Abraão creu no Senhor, confiou em Deus, do Deus que é verdadeiro. E um Deus que é verdadeiro e confiável. E um Deus que é verdadeiro, confiável e fiel. Ele confiou que Deus iria cumprir a sua promessa. Ele creu no Senhor. Ele creu na promessa de Deus. E isso lhe foi atribuído para a justiça. O que lhe foi atribuído para a justiça? As suas obras? Os seus feitos? Porque Abraão era bom? Que Abraão era justo? Que Abraão era digno? Não. A crença no Senhor, a fé em Deus, em suas palavras, em suas promessas, isso lhe foi atribuído como justiça. Perceba que a confiança de Abraão era tanto uma confiança pessoal, porque no texto fala no Senhor, quanto nas promessas que Deus havia prometido para ele. Ele confiava no Senhor e, consequentemente, confiava na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor. Não há como nós crermos em Deus sem crer na palavra de Deus. E em toda a palavra de Deus. Porque alguns, hoje em dia, e antigamente também, sempre quiseram, tirar algumas partes que não lhe convêm, que não concordo tão bem, que mexe um pouco com o seu ego, com seus pecados. Mas muitas vezes se dizem, não, eu sou cristão, eu creio em Deus. Mas não em toda a palavra. Porque até mesmo esse livro, segundo eles, não é a palavra de Deus, mas contém aqui a palavra de Deus. Como podemos crer em Deus sem crer na palavra de Deus? Como a gente crê numa pessoa sem confiar que aquela pessoa realmente está falando a verdade? Como você confia nela? Crer é confiar. Como você confia nela, mas não confia nas suas palavras?
Imagine eu confiando no meu colega de ministério, Josué, mas nem sempre confiando na palavra dele. Desconfiando algumas vezes. E pode ser que isso não seja verdade. Não há como isso acontecer. Ou eu confio ou eu não confio. Se eu creio em Deus, eu preciso automaticamente crer na sua palavra. E se eu creio em Deus e na sua palavra, eu creio também nas promessas que Ele tem para cada um de nós. Onde Ele fala, eu sou seu escudo. Eu voltarei. Irei buscar o meu povo. Quantos de nós esquecemos de crer nas promessas de Deus? Vivemos na nossa vida como se elas nem existissem. Diferentemente de Abraão, no caso aqui, Abrão ainda, que vivia a sua vida crendo nas promessas de Deus. Tudo aquilo que ele fazia estava impregnado com a promessa que Deus estava dando para ele. Deus confirmou a sua promessa novamente a Abraão. E ele creu. E isso lhe foi imputado como justiça. E percebam que a justiça que Deus imputou a Abraão depende totalmente da fé, da crença, do confiar de Abraão. E não nas obras da lei. Uma vez que a lei nem havia sido imposta ainda ao povo. Somente mais para frente, Deus entregaria a lei para o povo. Mas a fé vem primeiro. Era necessário a fé de Abraão. Não que ele cumprisse a lei, mas que ele cresce no Deus que prometeu. Além disso, meus irmãos, essa declaração de que Deus justificou Abraão por meio da sua fé é extremamente importante porque no Novo Testamento ela é citada inúmeras vezes. Ela é citada 2 vezes por Paulo, lá em Romanos 4 e Gálatas 3. Ela é citada por Tiago 2 e ela também é citada pelo autor de Hebreus, lá em Hebreus 11. Eu não vou ler tudo isso, todas essas passagens, mas é bom que a gente saiba que todos esses autores confirmaram essa passagem. Utilizaram dessa passagem de Gênesis 15 para mostrar que a nossa justificação é apenas pela fé em Deus. Para confirmar que a justificação sempre foi pela fé e não pelo cumprimento da lei. Vejamos Romanos 4, de 1 a 6. Olha o que Paulo nos fala. Nós vamos ler alguns versículos e eu vou projetar para ajudar. Não que vocês não possam abrir essas Bíblias se quiserem acompanhar na Bíblia, fique à vontade. Romanos capítulo 4, versículos 1 a 6. Que diremos então a respeito de Abrão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abrão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém, não diante de Deus. Pois o que diz as Escrituras? Ela diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dádiva. É merecido o salário para quem trabalha. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída para a justiça, como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribuiu justiça.
independentemente de obras. Paulo está confirmando aqui que Deus não justificou Abraão pelas obras dele. Não foi uma recompensa pelo trabalho dele. Mas ele atribuiu a justiça pela fé que ele tinha em Deus. Essa narrativa e a argumentação que a narrativa que nós lemos aqui em Gênesis 15, e essa argumentação de Romanos que Paulo faz, ela apresenta a fé não como um mérito, mas sim como uma disposição em aceitar o que Deus promete. Aceitar e crer na palavra de Deus. Aceitar e crer nas promessas de Deus. Vejamos alguns versículos mais para frente, Romanos 4 ainda, versículos 17 a 21. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Quem? Abraão. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, Abraão, olha que lindo, esperando contra a esperança. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Abraão, esperando contra as expectativas que existiam ali, contra a esperança que existia de ter um filho, quase aos 100 anos, com a sua mulher estéril. Ele esperando contra a esperança. Que lindo isso. Ele creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo, já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade no ventre de Sara. O que ele fez? Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé, porque ele creu, ele se fortaleceu, dando glória a Deus e estando plenamente convicto, não tinha dúvida de que Deus era poderoso para cumprir o que ele havia prometido. Deus era poderoso para cumprir o que ele havia prometido, meus irmãos. Abraão. E se ele era poderoso lá, ele continua poderoso aqui. Porque Deus é mesmo ontem, hoje, sempre, ele não muda. Não há variação de mudança em Deus. Porque Deus é perfeito. Ele continua poderoso para cumprir as suas promessas. Abraão, como já vimos, não é uma pessoa impecável, não é mesmo? Ele pecava, ele pecou, porém, ele crê na promessa do nascimento de um herdeiro que ainda não existia. Como Paulo falou, aquele que traz existência aquilo que ainda não existia. E Deus conta isso como equivalente à satisfação das demandas morais, mais tarde que seriam estipuladas pela lei, pela aliança mosaica. Deus faz uma aliança com Abraão, porque ele acha Abraão fiel em seu coração. Ele acha ali um homem que, apesar de tantas dificuldades, apesar de tanto tempo, continuou crendo nas promessas de Deus. Ele tinha convicção de que Deus era poderoso para cumprir as suas promessas. Este é um modelo de fé para nós. E este também é um modelo de fé na ressurreição de Jesus Cristo.
Porque nós não vimos. Nós não vimos. Nós apenas cremos. E a nossa fé em Deus nos creditará como justiça. Além disso, é um modelo de fé para nós que estamos aguardando a vinda de Cristo Jesus para resgatar a sua igreja. Nós ainda estamos aguardando, meus irmãos. E precisamos aguardar com a plena convicção de que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. Pode para alguns estar demorando, não é mesmo? Se passaram tantos anos, muito mais até do que Abraão esperou. Mas nós continuamos crendo, porque nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. E para finalizar, Romanos 4, 22 a 25. Assim, também, isso lhe foi atribuído para a justiça. E essas palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, não somente por causa de Abraão, mas também por nossa causa. Visto que a nós igualmente nos será atribuído a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Essa palavra que Deus entrega a Abraão não era apenas para Abraão, mas é também para cada um de nós que continuamos crendo que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e o ressuscitou para a nossa justificação. É para nós que continuamos crendo que Ele voltará. É para nós que continuamos vivendo a nossa vida fiel à palavra de Deus, crendo em Deus e em suas promessas. Essa palavra que Ele vai acreditar a justiça dele por causa da nossa fé nele, é também a nossa segurança. Por isso, meus irmãos, Abraão é um modelo para quem deseja ser salvo. É necessário fé. Fé. É necessário crer. E a salvação é exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Não é por nossos esforços, não é pelas nossas obras pessoais que nós somos salvos, mas pela fé na obra de que Cristo realizou no Calvário por cada um de nós. Eu não posso fazer nada para ser salvo, não é pelas minhas obras. Minhas obras diante de Deus são como trapos imundos. Mas é porque a nossa confiança não está em nós para a nossa salvação, mas está naquele que já realizou toda a obra que era necessária para nos salvar. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não temos justiça própria. A justiça nos é imputada por meio da fé que nós depositamos em Cristo Jesus. E se tem alguém aqui que ainda não depositou a sua fé em Cristo Jesus, que você possa se ajoelhar diante de Deus, que você possa crer naquele que é poderoso para cumprir as suas promessas, naquele que havia prometido a semente da mulher e que cumpriu essa promessa de Gênesis no Calvário, onde ele esmagou a cabeça da serpente. Que você possa crer que Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos e que Ele subiu aos céus e irá nos resgatar novamente, onde nós estaremos juntos
louvando ao nosso Deus, onde não haverá mais necessidade de crer, porque nós estaremos diante do nosso Senhor e Salvador. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, porque não é pelas nossas forças, Pai. E graças a Deus por isso, Pai. Porque nós não teríamos força, Senhor, suficiente para cumprir a Tua lei, Pai. Não é pelas nossas obras, Senhor, porque essas obras são apenas um reflexo, Senhor, da nossa salvação, Pai. Mas é pela obra redentora de Cristo Jesus no Calvário, Pai, onde nos salvou, Senhor, do poder e do domínio do pecado, Deus. E nos trouxe, Senhor, para o reino do seu Filho amado Jesus, em quem nós temos a redenção dos nossos pecados, Pai. Que nós possamos, Senhor, sermos encontrados fiéis, Pai, a cada dia, Pai. Que nós possamos viver a nossa vida crendo nas promessas de Deus, Pai. Que nós possamos continuar crendo, Deus, que Tu és um Deus que cumpre as Suas promessas, Pai. Que Tu és um Deus poderoso, Pai. Que a nossa convicção seja que Tu és um Deus poderoso para cumprir as Suas promessas. Mesmo que para nós esteja demorando, Pai. Que não vacilemos a nossa fé. Que continuemos crendo que Tu és o nosso escudo e fortaleza, Pai. Que Tu, Senhor, recompensa os Teus, Pai. E nós te pedimos, Pai, fortalece a nossa fé, Pai, para que quando Tu voltares, possa nos encontrar fiéis a Ti, Pai. É em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que cumpriu a promessa de Deus, que nós oramos. Amém.